Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Bom dia, amores e amoras, estamos aqui no canal do Eduardo Tefé. Hoje, depois de muito tempo, depois de Bárbaros Prazeres, que era um conto que eu falava sobre uma história de uma bruxa do Rio, eu vou trazer um conto sobre o nosso maior escritor, o nosso escritor mais blanche, mais ouro, mais top. Antes dessas palavras existirem, vou falar de Machado de Assis, aqui o óculos, eu sou fã dele. Um vídeo sobre uma contação. Sobre o que é seu canal, Eduardo? Meu canal é sobre a vida, sobre amor, sobre morte, sobre coisas que me movem. Ou seja, eu não sei sobre o que é meu canal. E vou falar de uma história que era da minha cidade. O Alienista. Pra quem não sabe, tá acontecendo 200 anos, vou começar minhas homenagens à cidade agora falando sobre o conto de Machado de Assis que se passa em Itaguaí. Bom, pra quem não sabe, isso é uma honra, apesar de Machado de Assis ter escolhido Itaguaí, porque Itaguaí é uma cidade afastada, mas é uma honra porque a maioria dos contos de Machado de Assis se passa no Rio de Janeiro. Apenas 2 contos, se não me engano, ou histórias de Machado se passam fora do Rio. Uma delas, o Alienista, se passa em Itaguaí, que antigamente era chamado município abandonado, assim de nosso hino da cidade. Pelo menos o aeroporto de lá nunca deu problema. Bom, enfim, o Alienista é um conto de Machado de Assis que se passa, começa em Portugal e tem um baita médico chamado Simão Bacamarte, que tem todas as honras e resolve estudar a loucura. Se casa com uma mulher chamada Dona Evarista, se não me engano, uma viúva, que não era nem bonita nem feia, mas era capaz de dar bons filhos a Simão Bacamarte. Isso já diz um pouco sobre quem é Simão. Ele não é interesseiro, ele vai casar com uma mulher porque tem dotes, também não está escolhendo uma mulher que ele é apaixonado. O objetivo é apenas passar sua genética adiante, bons filhos, tudo isso. Vai para Itaguaí com todas as honras e lá se instala e vai criar a Casa Verde, que até hoje a galera de Itaguaí diz que existe, mas nunca existiu, amores, né, meus contemporâneo de terra, né? E é engraçado, porque sempre tem alguém que fala assim, não, eu vi meu tio, avô, tal, né? O boato sempre tem isso, pode ser o boato mais absurdo, sei lá, ah, não, porque o cara resolveu sabotar a Coca-Cola, ele era aidético, e pegou sangue, jogou num tonel de Coca-Cola, agora quem toma Coca-Cola está virando aidético. Tem sempre um cara que fala assim, que ouviu no Fantástico, ou tem um tio, primo, avô, que trabalha ali junto e o cara diz que é verdade, né? Então cuidado com os boatos, que querem ser preconceituosas, às vezes tem fundamento zero, e sempre vai ter um carinha falando que viu. Bom, enfim, no Alienista, Machado se resolve falar um pouco sobre loucura, né? E Simão Bacamarte quer estudar sobre loucura, tá casado lá, e ele resolve ter uma teoria e começa a colocar na Casa Verde todo mundo que é interno começar a observar. O primeiro cara que ele coloca é um cara que era mega rico, só que ele sempre empresta seu dinheiro e nunca cobra, e com isso vai ficar pobre. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas emprestar dinheiro ou qualquer outra coisa, as coisas não voltam. Ah, minha mãe está doente, eu vou te pagar depois. Tira aquele celular nas Casas de Bahia pra mim que eu te pago. Ah, eu vou emprestar esse CD aqui, depois vou me devolver. Vou emprestar esse livro, vou me devolver. Nunca devolvem. E abrindo uma aspa, já que a gente está nesse tempo meio Mad Max, estou gravando isso durante a greve dos caminhoneiros, né? CDs, jovens, eram coisas tipo uma faixa de Spotify, que você pagava caro e depois você ouvia durante 1 ano, 2 anos, 3 anos a mesma música, achando que ela era novidade. Então, uau, a música tal. Enfim, começa a internar esses caras assim. Esse cara é o primeiro. Depois casos muito graves também. Um cara tipo que batia na terra e fala assim, não, Deus engredou o ovo, quem engredou Davi, quem engredou seu duque, não sei quem, que sou eu. Ou seja, que era basicamente o descendente de Deus e do ovo, né? A galinha chorou, quem sabe seja uma mensagem de Deus pra vocês, seus pecadores. Tinha também uma pessoa que falava que era uma estrela antes do Big Bang, eu já existia, sou Dalva, mas não sou cantora, sou Dalva, uma coisa assim, sei lá, algo muito doido, e falava que ele começa a pegar essas pessoas. Só que ele começa a pegar todo mundo, tem pequenas loucuras. E aí ferra tudo, amores. Porque um pouco louco todo mundo é. Eu antigamente, para decorar meus textos, por exemplo, eu saía pra rua, ficava falando meus textos sozinhos, e era um puta método pra mim. Só que todo mundo que passava por mim olhava assim, mega esquisito, devia ser o louco que decorava texto. E eu conheço várias pessoas que têm pequenas loucuras, são pessoas muito legais. Se você não tem uma pequena loucura, te acho estranho, tá? Vou ser sincero com você, você é estranho se você não tem nenhuma loucura, meu amigo. Enfim, começa a enterrar todo mundo. Nesse meio tempo também, a esposa dele ele descobre que não pode ter filhos, esse tipo de coisa. Tem uma revolta também, um barbeiro resolve se revoltar, esse cara é um louco, é um tirano, etc, etc, vamos substituir. Só que quando esse barbeiro consegue ser líder da revolta e chegar ao poder, ele se alia com o inimigo dele, né? É algo muito estranho, sei lá, vamos imaginar, PT e PMDB unidos, né? Isso é uma loucura. Isso jamais aconteceria.
e também é internado depois disso, porque tem uma outra revolta e interna esse cara. E ao longo do tempo todo mundo vai sendo internado. Chega um ponto que 75% da cidade está internado, né? Todo mundo tem um pouquinho de loucuras. E ele começa a internar quem é normal. Começa a internar as pessoas e aí a terapia é inversa. Simão Bacamarte achava que a loucura é só uma gota, ele passa a achar que a loucura é um oceano, então tudo tem que ser invertido. E aí começa as pessoas que são 100% normais e começa a falar, não, se você não rouba, você vai ter que roubar, se você não é modesto, você vai ter que ser um cara muito arrogante, se você não sabe ler latim, você vai ter que fingir que lê latim, se tal coisa não está na Bíblia, você vai ter que falar que está na Bíblia, e começa com as pessoas dessa pretensa normalidade. Machadão mostrando aí que todo mundo, por mais que esconda, lá no fundinho tem um pouquinho de loucura. E a gente fica na dúvida, pô, será que era tão fácil assim? Será que é tão fácil para as pessoas? E ele tem uma outra e última ideia, que é o que encerra o livro. Ele resolve se internar. Ele diz que ele reúne em si as condições e objetos esse estudo sobre loucura. E aí o final do livro é ele indo para essa casa verde, se trancando, e aí não se tem mais notícia dele, apenas boatos e boatos, como a gente sabe, o tio-avô do primo passou no Fantástico, sempre dizem que aquilo é real. Eu fiz um filme com isso, eu pedi autorização, se a autorização deu tudo certo, eu vou terminar esse vídeo com isso, comigo fazendo um Simão Bacamarte. Fiz um curta-metragem pro Lucas Moratelli, um moca, sei lá, algo assim, que é um pseudo-documentário, uma ficção transvestida de realidade, e vocês curtam aí eu fazendo isso, tá bom? Beijo! Você não entende da ciência que estou pesquisando. É possível ver em cada um distúrbio psicológico. Meu dever é tratá-los. Quero fazer de Itaguaí uma cidade livre da loucura. E aqui, este espaço, esta casa, é o lugar ideal para minha pesquisa. Você não consegue entender, você não pode entender, você me distrai, você me atrapalha. Ô Simone, vamos devolver aquela camisa que você pegou, hein? Ó, tô esperando ainda aquele livro A Preparação do Ator. Aqueles R$100, você falou que sua mãe tava com problemas. Vamos devolver, amigo. Vamos devolver, feio, tá bom? É isso. Nunca emprestem nada a ninguém. Não vão te devolver, queridos. Aceitem. A realidade é essa. Beijos, beijos.